O vídeo que a gente vai reagir enquanto come, o que eu achei de Pop Playtime 3 ruim do Linkzinho. Aí eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Toda vez que um youtuber coloca ruim, odiei, achei péssimo e um monte de interrogação, geralmente a resposta é não, tá? É mais pra chamar atenção pra quem acha que ele vai falar mal, tá? Bom, vamos ver aí o que o Linkzinho achou de Pop Playtime 3, se ele achou ruim. Hoje é um dia feliz, agradável e interessante, porque hoje é dia de falar de Pop Playtime capítulo 3. Eu sou o Link e eu tenho um canal de teoria. Como é que vocês estão hoje? Espero que bem, porque acredito que seja de conhecimento geral de todos vocês que no dia 30 de janeiro de 2024 foi lançado o terceiro capítulo de Pop Playtime. E assim como eu já tenho feito aqui no meu canal, né, que é de teorias há vários e vários meses, toda vez que tem um grande lançamento, a gente entra naquela famosa síndrome da maratona de teorias, onde os próximos 10, 12, 15 vídeos vão ser todos de Pop Playtime. Eu já tenho Aqui, ó. Pop Playtime capítulo 3 aqui, ó. Traga os baldes, essa é a hora. 1 milhão de teorias escritas a respeito do capítulo 3, mas é claro que eu sempre começo da mesma forma, fazendo sempre um vídeo um pouquinho mais polêmico, né? Que é a famosa revisão do que eu achei do capítulo 3. Será que ele foi muito bom? Será que ele não foi muito bom? Será que ele foi médio? Bom, eu vou falar sobre todos os pontos, a história e os pontos negativos do capítulo 3 aqui hoje. Então não esquece de pegar alguma coisa pra comer, beleza? Pega um lanchinho. Eu vou pegar alguma coisa pra comer, eu vou. Essa, vai, vem comigo. Ok, então, vamos lá. Pra aqueles que não sabem, eu joguei o jogo semana passada em live, no dia do lançamento. Inclusive a live tá salva aqui no canal e você pode assistir no YouTube, por sinal. Eu joguei uma parte do jogo em live, por sinal, mas eu não... 6 horas de live pra finalizar, Linkzinho. Zerei em live, porque eu sou burro. Pra aqueles que não sabem, esse aqui é meu... Você não zerou em live? Do jogo em live, por sinal, mas eu não zerei em live, porque eu sou burro. Pra aqueles que não sabem, esse aqui é meu cérebro quando eu tô fazendo teorias e esse aqui é o meu mesmo cérebro quando eu tô fazendo live stream. Vamos começar em bons lençóis já, por sinal, jovens, e falar a real. Eu adorei o capítulo. Pop Playtime capítulo 3 é bom. Eu falei, aqui já pode fechar o vídeo já. Mas ele não é só bom, ele é bom, assustador, tem mecânicas novas, personagens interessantes, cenários lindos. É de fato o melhor capítulo que Pop Playtime lançou até o momento. E eu acho que tá fortemente concorrendo aí a superar outros mascote horrors aí, viu? Eu me arriscaria a dizer, jovens, que talvez ele tenha ficado até mais de terror do que algumas franquias já consagradas no mascote horror. De quem que ele tá falando? Ela pode postar no de quem que ele tá falando? Dela, Dante. Talvez ele tenha sido melhor? Não sei. O capítulo 3 de Pop Playtime foi lançado atualmente como uma DLC que tá Pode postar fanart no TikTok e me marca. Só não vou ver em live daí, mas... custando aí, em média, R$31. Na realidade, né, o seu preço verdadeiro seria de 46 e ele tá em promoção. Porém, jovens, o jogo tem em média de 3 a 4 horas de duração, principalmente contando que tem coisas escondidas, tem secrets, tem um monte de itens pra você que quiser jogar o jogo em 100%, então claramente ele pode aí chegar... Vou dar minha opinião aqui. R$50 num jogo de 3 horas de duração... Pegar em proporção, Bambam tem 2 horas e cobra 30. Fazendo uma regra de 3 aí, tá na mesma... durar mais do que isso. Fora o fato de que o jogo está dublado completamente... Compara a qualidade? Paga um Pix pra firma. Sei não, mano. Tá em 144p? Eu nunca faria isso. E legendado em português. Eu já vi coisas bem mais porcarias sendo lançadas por aí, que estão sendo lançadas a 30... Não entendi por que você deu o Bambam de exemplo. 33, 34 reais e o povo defende. Então 46... Não, veja bem. Veja bem. Não sei do que você tá falando, tá? Conto pra mim, tá um preço que tá valendo Não entendi. bastante. Como sempre, jovens, eu vou dividir esse tipo de vídeo aqui em 3 pontos específicos pra poder falar os meus pontos, sejam elogios ou críticas. Vou falar da história, depois eu vou falar dos pontos positivos do jogo e também dos pontos negativos, começando pela história. Como vocês já devem saber, jovens, a história de Pop Playtime 3, ela é uma sequência direta lá do capítulo 1 e 2, né? A história começa toda com um comercial, exatamente igual aos outros primeiros capítulos, né? Mostrando uma linha nova de brinquedos da Playtime CEO, os Smile
Smiling Creatures, que eram os bonequinhos feitos pra ajudarem as crianças a dormir. Porém, o comercial meio que acaba com uma entrevista jornalística dizendo que os brinquedos aparentemente não eram lá tão seguros assim, principalmente um dos bonecos chamado de Catnap, que parece que o gás de sono que ele fazia nas crianças fazia com que elas tivessem pesadelos meio agressivos e também dores de cabeça, o que era meio esquisita. São as primeiras suspeitas de que talvez a fábrica da Playtime não fosse lá tão boa assim, né? O capítulo em si, jovens, ele começa exatamente depois que o trem tinha batido lá no final do capítulo 2, sabe? Onde parece que alguém pegou o nosso protagonista e jogou dentro de uma nova área da fábrica. Essa área é conhecida como Playcare, ou creche, né? Esse era o local onde as crianças que eram criadas da Playtime viviam. A Playtime CEO, na época em que ela funcionava ainda, ela tinha aquele sisteminha de que ela adotava um monte de crianças órfãs e ela tinha uma creche dentro da própria fábrica. Esse local era a Playcare. Nós andamos por um pouco de tempo e conhecemos um personagem novo que liga pra gente pelo telefone. O nome desse personagem aparentemente é Oli. Não sabemos direito nada sobre ele, lá dentro. Se ele é um brinquedo, se ele é uma criança, se ele é do bem ou se ele é do mal. Nós só sabemos que ele meio que se diz um aliado. Ele sabe sobre um monte de coisa a respeito da história, ele sabe sobre a boneca pop, sobre os acontecimentos dos primeiros capítulos, ele sabe sobre o nosso protagonista aparentemente e sabe sobre vários segredos da fábrica. Ele é a pessoa que inicialmente guia a gente pra dentro da Playcare. Não vou mentir que isso daqui, mano, é o chique do chique, moleque. Antes de entrar de fato na Playcare, ele leva a gente pra um local conhecido como área de produção de gás. Ele diz pra gente que é onde é preparado o coração de todo o sistema maligno da Playcare, uma coisa conhecida como fumaça vermelha. Isso é praticamente um gás de sono mortífero que é feito dentro da própria fábrica, que eles usavam na época de funcionamento pra fazer as crianças dormirem durante a noite, sabe? Porém, se a gente interagir com esse gás durante o terceiro capítulo, a gente vai ter náusea, dor de cabeça, pesadelos, alucinações e contato muito forte com essa coisa mata na hora. Em suma, era extremamente perigoso pras crianças. O objetivo do capítulo de forma geral, jovens, talvez seja porque eu nunca tirei a máscara do capítulo inteiro. Ele é bem simples. Nós precisamos encontrar um jeito de fugir da fábrica, assim como o primeiro e o segundo capítulo. No entanto, as coisas vão ficando cada vez mais complexas. Nós descobrimos nesse capítulo que não dá só pra fugir da fábrica. Até porque nós temos o experimento 1006 agora na nossa cola e nós temos vários inimigos que estamos, entre aspas, fazendo dentro da fábrica. Dá. Literalmente dá pra só sair da fábrica. Um pouquinho de boa vontade você consegue. Então, nós precisamos seguir com nossos aliados. O nosso primeiro objetivo nesse capítulo aqui é diluir todo esse gás do sono que tá em volta da área da Playcare. E pra isso, nós vamos precisar da força da energia elétrica de todos os ambientes que temos na creche. E com ambientes, vale destacar pra vocês que a creche, cara, ela é literalmente um conjunto de vários prédios pequenos, feitos ali como se fosse uma pequena cidade mesmo pra conter as crianças. Nós temos dentro desse grande ambiente um local chamado de Lar Docilar, que é uma espécie de berçário e dormitório para as crianças. Nós temos uma escola que poderia ajudar as crianças nos estudos. Também temos a Playhouse, que era uma espécie de salão de jogos, a Toy Story, que era uma loja de brinquedos, e o escritório dos conselheiros, que era onde ficavam os funcionários. Então nós vamos passar por cada uma dessas áreas abandonadas e vamos ligando os sistemas de energia em todas elas. Em alguns desses locais, nós vamos encontrar, óbvio, os maiores problemas que nós tivemos nos outros capítulos. As desgramas dos experimentos que estão vivos e soltos por aí. O inimigo principal do capítulo 3 é esse corno miserável maldito aqui, o Catnap. Tô falando isso porque eu morri pra esse bicho, mano, umas 85 vezes em live e eu ainda guardo o rancor dele pra toda a minha vida. Catnap é o maior Smiling Creature possível e o único experimento Smiling Creature que ainda está vivo. Além desse maldito ser imune ao gás, ele também é um caçador nato. De acordo com o que nós ouvimos no telefone a respeito dele, ele é um personagem extremamente fiel ao 1006. É quase como se ele tratasse o experimento 1006 como uma divindade, sabe? Como um deus. Qualquer criatura que esteja contra o 1006 é um inimigo. E nós que estamos contra, somos totalmente inimigos. Eu nunca falei que eu tô contra. A história vai meio que se desenrolar assim. Os experimentos tentando atrapalhar a gente tentando ligar as coisas pra desligar o gás na fábrica. E é isso. De história mesmo, jovens, nós temos pouca coisa. Nunca tem bem vi mais personagem gameplay, quebra-cabeça do que temos diálogos de fato. Assim como todos os outros capítulos de Pop Playtime, nós temos documentos escondidos que a gente pode pegar em todos os capítulos, que tem uns detalhes aqui e ali na história. E nós temos... esse moço bonito aqui. Temos 12 fitas VHS, que cada uma delas conta um monte de detalhes muito interessantes a respeito da história. Não vou ficar citando tudo aqui, porque esse vídeo é mais de revisão do que de história geral, né? Alguns dos encontros maiores que nós tivemos dentro desse capítulo que valem o destaque, cara, são encontros como, primeiro, a professora Delight, que é uma perseguidora que a gente encontra na escola. Essa professora Delight aqui, irmão, ela
Nossa, mas vai pro inferno, que bicho pica. Professora Delight é o inimigo que nós encontramos durante todo o ambiente e a área da escola. Ela é Eu acho que é o melhor inimigo de terror, do capítulo, cara, tá? que ela Quase aparece morri de e ela te susto persegue jogando apenas KKKK. quando você não está olhando pra ela. Eu acho que ele é o melhor inimigo do capítulo. Que é absurdo, bizarro, difícil pra caramba, fora o fato de que você tem que realizar um monte de puzzles com ela na sua cola. E muitos desses puzzles são muito difíceis, cara. Eu, genuinamente, demorei mais de 30 minutos pra poder passar da fase dela. E esses 30 minutos tendo que jogar com ela me perseguindo. Foi uma das coisas mais legais que Pop Playtime já teve. Ela facilmente é o meu personagem favorito do capítulo. Quer ver quanto tempo eu levei pra passar, Link? Nós também encontramos com um Dog Day dentro desse capítulo aqui. Isso que a minha bem bugou 2 inesperado. vezes. Ele era pra ser meio que outro Smiling Creature grande, sabe? Outro projeto. Ele, entre aspas, estava vivo, mas o Catnap quase matou ele. É bizarro que os outros Minions Smiling Creatures meio que usam o cadáver dele, de certa forma, pra poder vir atrás da gente. É medonho. E ele tem uma perseguiçãozinha ali com a gente, por sinal. Vale destaque também, nós temos uma parte do jogo onde vamos ser perseguidos pelos outros Smiling Creatures, que são meio que aqueles bonequinhos menores, sabe? Igual aqueles Huggy pequenos, ou outros bonequinhos menores que tivemos em outros capítulos. Dessa vez, tem um destaque que eles vêm em bando. Temos perseguições de verdade nesse capítulo, com todos eles vindo juntos de uma vez. O que deixa as coisas um pouquinho mais fáceis é que eles são O que deixa as coisinhas um pouquinho mais fáceis é você bugar todos eles num canto. todos meio é frescos quando eles tentam interagir com a luz e tudo mais. Então, nós temos uma pistola sinalizadora pra poder lidar com eles dentro desse capítulo. O encontro mais importante que deveria ser citado aqui, com certeza absoluta, é o do Catnap, por sinal, né? Que é o chefe final do jogo. Bem no finalzinho do capítulo, nós temos uma luta contra ele, cara, que é praticamente uma homenagem a Five Nights at Freddy's, sabe? Ele usa o gás do sono pra poder vir atrás da gente por várias direções diferentes, e a gente tem que ficar defendendo 4 portas diferentes, barrando ele de entrar com gás. Ele também tenta entrar por duto de ventilação. É igualzinho Five Nights at Freddy's, cara. Foi uma homenagem legal. E no final do capítulo, a morte do Catnap é meio que pro protótipo. É uma morte bem brutal. E um pouco depois disso, nós temos uma das melhores cenas de Pop Playtime. Uma fita VHS chamada de Hour of Joy, ou Hora da Diversão, que nos mostra... Que? Não! A melhor parte é essa daqui! E um pouco depois disso, nós temos uma das melhores cenas de Pop Playtime. Inclusive, eu vi um compilado, tá? De VTubers reagindo. Era VTubers reagindo à morte do Catnap. Mano, eu vou dar um resumo pra vocês. Todos os VTubers eram tipo... O quê? Não! Enquanto isso, tá eu lá no meio rindo. Eu acho que eu sou diferenciado mesmo. Uma fita VHS chamada de Hour of Joy, ou Hora da Diversão, que nos mostra isso. A melhor cena é todo mundo morrendo, Linkzinho. É isso que você quer dizer? Vamos lá, que essas metas não se batem sozinhas. Essa supostamente é a fita que foi feita pra mostrar pra gente o que aconteceu com os funcionários da empresa. Obrigado, O que significa que todos os brinquedos se revoltaram no mesmo dia e na mesma hora. Eles começaram a atacar de repente todos os funcionários da empresa, as crianças, os cientistas, os funcionários. Que é esse bichinho aqui que é uma caixa? Eu não me lembro dele no jogo. Funcionários que eram inocentes, Uma todos coquinha os gelada? humanos que viviam na Pode empresa ser. foram mortos. E os brinquedos, então, parece que temos o mistério resolvido. Eles conseguiram sobreviver todos esses 10 anos porque eles ficaram comendo os restos da carcaça do corpo que sobrou dessas pessoas. Ainda temos vários mistérios que acabaram sobrando, como o nosso protagonista teria ficado vivo por todo esse tempo, por que exatamente ele não estava presente no dia em que tudo acabou, mas, nossa, o que eu tenho pra poder falar da história, jovens? Nossa. Sinceramente, sem citar vários e vários detalhes que eu vou citar no vídeo da história do jogo, cinema sendo produzido, ok? Vou falar o quê? Juro pra vocês que se fosse pra dar uma nota só pela história, ia ser 10/10. Gente, eu sei que ele é do Project Playtime. Eu já trouxe ele aqui na live 2 vezes. Gente, vocês têm que começar a reconhecer meu tom de voz, mano. Meu tom de voz. Eu tenho um tom de voz muito característico de quando eu tô sendo irônico, assim. Facilmente, a melhor história de todos os 3 capítulos de Pop. Ela é violenta, ela é bem representada, ela levanta segredos interessantes e coisas interessantíssimas, jovens. Eu gosto muito como ela não tentou ir pra aquele lado que não fosse lá muito infantil, como certos jogos de mascote horror têm tentado se tornar cada vez mais infantis e mais ou menos, e ela consegue ser uma história completa com muitas coisas interessantes. O capítulo 3 tem detalhes muito legais. Linkzinho acabou de dizer com todas as palavras que eu dei a criança. As fitas VHS são legais, os segredos são legais, os personagens são interessantes, e nós de fato tivemos tudo muito bem representado. Tendo dito isso, eu acho que eu posso pular da parte da história pra poder falar
sobre os pontos técnicos, jovens. Começando, é claro, pelos pontos positivos de Poppy Playtime 3. Let's go. Eu vou começar, gente, falando o óbvio. Dublagem. Não tem como começar de outro ponto. Pra aqueles que já viram ou deram uma olhada no jogo, sabem que o jogo tá todo dublado em português. Ele tá traduzido pra várias línguas diferentes. Mas, irmão, a dublagem tá muito boa. Tipo, dá uma olhada em alguns trechos de uns personagens aleatórios aí. Oi? Eles não fizeram nada de errado. Meu primeiro livro é Pix. Nós estamos aqui Oi, pra ajudar Dante. de verdade. Você tá muito bonita. Casada? Obrigado, rei. O protótipo é seu Deus, e isso é o que ele faz aos hereges. Irmão, eu vou falar o Gostei quê? muito da dublagem. Nada. A dublagem tá pica. Fico muito feliz que os criadores de Poppy Maravilhoso. Playtime tenham dado uma atenção especial aí pro pessoal do público do Brasil. Sei que tem muitas empresas aí, inclusive empresas grandes, cara, que não mandam um jogo dublado pra cá. Muito legal da parte deles, mesmo sendo um jogo independente, terem se importado com o nosso país, que é uma grande parte do público deles, né? Também vale dizer pra vocês, gráficos, cenário e ambientação desse capítulo aqui são os mais impecáveis e magníficos que nós tivemos de toda a história de Poppy. Gente, esse capítulo aqui é o suco... Tem algumas empresas multibilionárias aí que não mandam nem legendado em português. É o puro suco de um jogo de terror. Ele é claustrofóbico, ele é apertado, ao mesmo tempo que ele ainda é uma fábrica 300 infantil. conto. Ele é completamente colorido. A fábrica é colorida, os ambientes são deslumbrantes, cara, repletos de detalhes em todos os âmbitos possíveis. Porra, Caraca, que eu fiquei tão pesadelo, empolgado deu pra falar que eu até medinho. falei mó bonitinho aqui, vai. Pega o discurso do pai pagando um pau pro jogo. Eu juro pra vocês, mano, que depois de ter jogado o capítulo 2 vezes, eu ainda quero jogar o capítulo uma terceira vez, mas é só pra poder colocar o jogo no Ultra e ficar olhando pros ambientes do mapa. Eu entendo porque que é empresa tudo que muito ele tá bonito, cara. falando. Olha a cena que o maluco escolhe pra falar isso. Presta atenção no que ele tá falando e olha a cena que ele escolheu pra falar isso. Duas vezes. Eu ainda quero jogar o capítulo uma terceira vez, mas é só pra poder colocar o jogo no Ultra e ficar olhando pros ambientes do mapa, porque é tudo muito bonito, cara. Outro ponto extremamente importante também são os aspectos de terror de Poppy nesse terceiro capítulo. Foram os melhores que já foram trazidos desde que o jogo lançou lá na sua demo inicial. Personagens como a professora Delight, Oi, tudo jovens. bem, Irmão, Dante? vai pro Foi inferno mal a essa demora. menina. Personagem Curso no seguidor sábado digno de cansa muito, Satanás, velho. mas Meu por sorte Deus. eu Eu lembro que cheguei quando eu a tinha feito tempo minhas pra curtir revisões, você falando com sobre o essa que eu roupa achei do muito capítulo 2 bonitinha. de Poppy, o que eu achei do capítulo 1, uma coisa que eu tinha falado muito pra vocês é que eu ficava um pouco chateado que Poppy sempre era aquele jogo que parecia ser meio clichêzão, sabe? Que você jogava o game inteiro, não tinha exatamente uma perseguição digna de terror, e aí quando você chegava no final do capítulo, tinha uma perseguição meio scriptada lá pro final do jogo. Esse capítulo não. A professora Delight é Calma. O 1 é assim, mas o 1 só tem meia hora de duração. O 2 também é assim? uma perseguição muito boa. O Dog Day tem uma perseguição bem interessante. E a luta final do Catnap não é exatamente uma perseguição, mas sim uma boss fight mesmo. Eles fizeram muitas mecânicas novas pra esse capítulo e eles souberam utilizar elas o máximo que eles conseguiram. Se fosse pra poder dizer os pontos mais positivos do jogo, eu acredito que sejam esses, jovens. E se fosse só pra poder falar sobre os pontos positivos e a história, eu daria uma nota 8/10. Mas não é a única perseguição. Do 2 tem a perseguição da Centopeia também. Mas o 3 tá melhor. O 3 definitivamente é superior, tá? Pro capítulo. Se fosse pra poder separar em uma nota, digamos assim. Claro que ainda sobram, é claro, os pontos negativos do capítulo. Mas daí é puzzle. Uma coisa que eu queria destacar aqui pra vocês um pouco, Pô, antes mas de falar dos pontos negativos. Puzzle por puzzle, a da professora também é um puzzle. Não é uma perseguição. Só perseguição, é um puzzle. Na verdade, é aquele esquema de jogo de terror bem... Tem vários jogos que tem. Por sinal, é que eu sei que sempre tem gente que fica com Mas é raiva boa. quando eu falo de Fala pontos mal. negativos de algum projeto e tal, porque as pessoas acham que ponto negativo e crítica significa que o jogo foi ruim. Não, jovens. O jogo foi bom, o jogo foi muito bom, e é justamente pelo pessoal da Mob Games ter ouvido as críticas do capítulo 1 e 2 que o terceiro foi tão pica. Então é sempre importante que a gente ressalte alguns detalhes que talvez não tenham ficado tão legais assim, tá beleza? Não levem pro pessoal, fiquem tranquilos. Vamos então falar dos pontos negativos. Vai. O primeiro dos pontos, gente, já é sacanagem, mas eu vou ter que falar aqui. Irmão, que jogo pesado da desgraça, velho. Eu não sei se vocês perceberam, para as pessoas que assistiram a minha gameplay do jogo e tudo mais, devem ter percebido que eu joguei Poppy Playtime capítulo 3 na casa de um amigo meu. Eu não quis fazer live na minha casa. E pra quem quiser se perguntar por que eu fiz live na casa de um amigo meu e tudo mais, cara, é justamente porque quando eu joguei o capítulo 2, mano, eu já Eu tinha não era achado esse o capítulo amigo, tá? meio pesado, sabe? Oi, mamãe. Mesmo que meu computador Eu fosse muito finalmente bom, que ele ainda consegui tava meu custando um QA pouquinho pra e poder rodar o fiz até capítulo Reddit, 2. postei E aí, no eu
eu fui na casa de um amigo meu, que é um amigo meu que faz lives, ele faz streams, ou seja, ele joga jogos pesados, tem 3 monitores, não sei o que mais, já jogou jogos como Elden Ring e God of War em live, um monte de coisas muito pesadas. Vocês acreditam que o PC do maluco tava custando pra rodar pop no médio? Gente, calma aí que eu vou diminuir o jogo pro médio. Agora imagina tudo isso com um VTuber também, Linkzinho. Era isso que eu passava antes de trocar minha placa de vídeo, tá? Só pra eu poder jogar que tá difícil aqui. Cara, é complicado, mas porque não é essa é uma uma coisa que causa já acontece nobre. com o pop desde É o capítulo só 1, mano. O pessoal da Mob Games mas não é uns muito agrados que eu faço em pra otimizar vocês. o jogo. Isso é complicado porque cada capítulo que passa, o jogo vai ficando mais bonito, só que ele vai ficando mais inacessível também, principalmente pra quem joga no computador. Ele é muito pesado, cara. Tipo, absurdamente pesado. Em locais onde você vai jogar com uma área aberta, por exemplo, mano, você joga o game como se você estivesse jogando um jogo em 2007. Eu vi que na Steam, depois que o jogo lançou, ele recebeu uma enxurrada de revisões positivas. O jogo tá sendo adorado completamente pelo público, o que é muito bom, cara. Eu fico muito feliz que Pop tenha sido muito bem aceito aí pelo público. Só que, cara, a parte triste é que as únicas revisões negativas que eu tenho encontrado por aí, a maioria delas são de pessoas que não conseguiram nem abrir o jogo. Quedas que, tipo, de conseguiram FPS. abrir, só que o jogo não tava rodando e tiveram que reembolsar. Será e vão ter que roda no futuramente, sei celular? lá, comprar a versão do PlayStation 5 Onde é que ou comprar a lança versão de o outro Pop console, 3 porque no Mobile? computador a pessoa não consegue jogar, mesmo tendo um computador bom. É um ponto bem negativo, não tem como dizer que não. Segundo ponto negativo, itens. Eu acho que é uma parada meio complexa, mas deixa eu tentar explicar pra vocês com um pouquinho de detalhes, jovens. Um dia antes do lançamento do Pop Playtime capítulo 3, eu tava conversando um pouco com o Terrorizando, que é outro youtuber que fala bastante de Pop Playtime e tudo mais, e ele acabou me dando uma dica pra quando eu fosse jogar. Ele falou exatamente isso aqui. Meus editores falaram algo importante. O jogo tem objetos pra interação que não são intuitivos. Quando você achar que tá preso, é porque tem algo pra interagir que você não viu. Eu não entendi muito bem sobre o que ele tinha falado, mas quando eu fui jogar o capítulo, com certeza eu entendi. Como eu já tinha falado pra vocês, gente, Eu não entendi. Eu não lembro de ter ficado preso em nenhum momento com objetos assim. Eu não tô lembrado. esse aqui é o capítulo mais escuro que a gente tem em Pop Playtime, né? Também é o capítulo mais apertado, digamos assim. Temos cenários que são completamente repletos de coisa, mas parece que o pessoal da Mob Games não soube muito bem destacar Eu vou tentar não onde que eles pausar iam mais. colocar os itens importantes, incluindo, é claro, os itens da história também, cara. Eu consegui perceber isso quando eu comecei a notar que algumas vezes eu consegui encontrar itens importantes pra história, como por exemplo, documentos que eram pra poder ser importantes e coisa do tipo, interagindo no meio do nada. Eu tava passando por algum lugar e de repente alguma pessoa falava no chat: Link, tem um papel importante pra história ali. Eu ia olhar e era um papel jogado no meio do chão em uma sala lotada de outros papéis. Eu só gostaria de saber onde está a chave dessa porta aqui. Ah, ok, outro telhado. Nossa, isso aqui tá menos intuitivo possível, meu Deus. A mesma coisa, cara, pras fitas VHS, inclusive a mesma não coisa pros sei. itens importantes pra você avançar na história, cara. Tipo, eu ainda consegui ver mais coisa porque eu tava jogando ao vivo, com 2.000 pessoas assistindo. Então várias vezes aconteceu de eu chegar em uma sala, eu não via nada pra poder interagir, e aí quando eu ia olhar o chat da live, aparecia uma pessoa falando: Link, se você olhar pra cima, no telhado, do lado direito do telhado vai ter um buraco com uma porta, e aí nessa porta tem uma chave. Você provavelmente jogando isso daqui sem receber uma dica, você vai se perder por um tempão e Eu ficar procurando não por me algum perdi. item que você tenha que tentar encontrar, até que você perceba que, tipo, era só um item que tava muito bem escondido. Eu genuinamente passei mais tempo dentro só não do peguei jogo, todas cara, as páginas procurando da chave, história. bateria, alavanca. Sabe o que é ruim de do fato, verdade? avançando e resolvendo os puzzles. Band and the Dark E só pra poder Survival. finalizar aqui, jovens, os últimos 2 pontos negativos a respeito Prefiro da ver história, 40 que, por papel sinal, do- vale do destacar. Pop Playtime Esses aqui do que são uma só minha alavanca no opinião Band and the Dark pessoal, tá? Revival. Por isso que eu deixei eles aqui pro final do vídeo, pra não interferirem dentro da revisão, pra caso você queira saber. Link, gostou do jogo? Gostei, 8/10, o jogo tá perfeito, maravilhoso. Mas caso você queira saber um pouco da minha opinião pessoal também, eu acho que tem 2 coisinhas que eles poderiam melhorar um pouquinho nos próximos capítulos, que foi justamente o fato de que esse jogo, de que nesse caso, desse capítulo aqui, eu achei que ele acabou sendo um jogo muito mais de quebra-cabeças e de puzzles em geral, do que de partes de terror. Teve alguns momentos que eu tava jogando em live que eu até esquecia, cara, que eu tava jogando um game de terror. Teve muitos puzzles, muitos mesmo. E isso fez
fez com que alguns antagonistas que eu tava bastante eu empolgado concordo, pra tá? ver, acabassem nem aparecendo muito no capítulo, sabe? Tipo, Puzzles o bem Catnap, por repetitivos. exemplo, a gente só de fato enfrenta ele mesmo no final. Mas no restante do capítulo, pra mim, pelo menos, ele foi o antagonista que menos apareceu da franquia. Ele não apareceu em praticamente momento nenhum do capítulo. Achei isso aqui um pouquinho decepcionante. Mas enfim, jovem. Tendo dito isso, fica aí o veredito. Link, Pop Playtime capítulo 3 tem o famoso selo que as pessoas queriam que tivesse? É ruim? Sim, jovem. É melhor que Garden of Bamba. Confirmado com 100% Não, de eficácia. eu discordo. Não brinquei com vocês quando eu falei no começo do capítulo. Eu achei realmente Pop 3 Discordo. melhor do que a fase atual de FNAF. Security Breach, FNAF Ruins e tudo mais. Eu achei melhor, juro. Tivemos um capítulo com mais terror, mais consistência, mais sangue, Mano, por que mais que as pessoas brutalidade. esperam o e selo de bem, melhor que bem Garden of interessante. Bambam com os Pop 3 social com incrível? certeza foi o melhor que os caras conseguiram trazer da franquia até agora. E que quero lembrar pra vocês também, depois do vídeo da história, aí na próxima semana, começa a Desde quando ser melhor que Garden of Bambam virou um parâmetro assim louvável? nossa maratona de teorias de pop. Então já podem se preparar, porque no próximo mês de fevereiro todo aí, vamos estar lançando teoria pra vocês se divertirem bastante. Muito obrigado por ter assistido até aqui, jovens. Beijo, abraço. Valeu, falei, até mais. Até mais. Fui. Então, resumindo, o Link achou ruim. Pra quem não entendeu, pra quem tava dormindo, esse é o resumo aí, ó. Nossa, Link, você gosta de usar esse PNG. Ai, ai, muito bom, muito bom, muito bom.